Pois é, a província de Goiás, com o declínio do ouro, arrasta consigo outros setores à ruína. Quando foi percebido que não tinha uma produção de ouro suficiente, desejada, muitos mineradores abandonaram seus arraiais, suas minas e voltaram para suas cidades. Com isso, muitos setores ali que viviam às custas da mineração também foram à falência. Então, o que se verifica aí na província de Goiás foi a queda nas exportações, porque a produção que girava em torno da economia do ouro foi acabando, então muitos fazendeiros foram embora, logo a exportação foi reduzida. Consequência também a importação. Um mercado, uma população consumidora pequena, compra pouco. Então as importações também diminuíram. Logo também diminuiu também a produção, a mão de obra. A província de Goiás, ela entra em de declínio econômico. Este declínio está relatado nos relatórios de presidentes de província. Está disponível no Google. Relatórios de presidentes de província de Goiás. Lá vai encontrar muitos destas descrições da província de Goiás, desse estado de isolamento e declínio econômico. Também se encontra também através do livro, dos relatos de alguns engenheiros, deputados, intelectuais da época. Um deles, Alfred de Toné, quando ele escreve a província de Goiás, é retratado o estado de declínio e isolamento. Mas existem alguns historiadores, que está no livro Maria de Fátima Martins. Neste livro ela vai relatar, citar alguns historiadores que dizem que a situação de decadência econômica era para autores intelectuais que partiam de uma visão europeia. Já para o morador daqui, natural, o que era produzido aqui era suficiente e ele não percebia, ele não tinha essa percepção de declínio. Então, há essa outra análise aí. Acontece que com a falta do ouro e a redução populacional da província de Goiás, Goiás fica relegada à criação de gado e à agricultura, em especial a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que vai suprir as demandas do mercado local, um mercado pequeno. Mas não é apenas a engenheiros, a políticos, que cabe tais descrições. É também visível este cenário sendo relatado através dos viajantes naturalistas. Vou citar dois. Auguste de Saint-Hilaire, francês, botânico, esteve na província em 1816 até 1821 ele ficou no Brasil, mas em 1816, 17 aí, ele faz uma viagem à província de Goiás e ele relata, dentre tantas coisas, ele relata que era uma província onde praticamente não via nenhuma terra cultivada. Outro é o Emanuel Pohl, um médico austríaco, que esteve na província em 1819 e ele relata o estado de decadência que encontravam a província. Esses relatórios, para alguns escritores, estudiosos, os relatórios desses viajantes vão servir de
pavimento, de sustentação para análise de outros intelectuais brasileiros sobre a província de Goiás. Há o questionamento de que o que foi escrito sobre a província de Goiás foi baseado nos relatos de viajantes, ou seja, de certa forma os viajantes naturalistas com suas visões eurocêntricas, como é sempre falado pela historiografia, lançou um imaginário e esse imaginário foi comprado por outros intelectuais. Existe essa questão, mas o fato mesmo que os números dizem que a população reduziu, o comércio externo e as exportações e as exportações e as importações também reduziram, a mão de obra reduziu, e tanto que está escrito nos relatos de presidentes de província a necessidade de trazer uma população para cá, de aumentar a população. Aumentando a população, aumentaria o mercado, aumentaria a economia e daria um novo gás à província, uma nova vida. Até mesmo nos jornais de Goiás da época, relata casos de funcionários públicos que passavam um dia bebendo, o trabalho de descarregar e de carregar barcos, navios que fariam o transporte das mercadorias. Muitas vezes, muitas mercadorias estragavam por falta mesmo de cuidado e de dedicação dos funcionários, dos trabalhadores, a esses relatos. Tanto que outro fator também que ajuda a entender esse empreendimento de aquecer a economia de Goiás foi a abertura, a permissão das navegações do rio Tocantins e Araguaia. O rio Tocantins e Araguaia, dois rios, né, cortam a província de Goiás, em especial a região norte. No entanto, temos um dilema aí. Por um lado, você vai ter a planície, um rio de planície, o rio Araguaia, um rio de planície. Do outro, você vai ver o rio Tocantins, que é um rio de planalto. O rio mais favorável seria o rio Tocantins, porque ele tem uma extensão muito maior, ele começa ali na região sul de Goiás, corta todo o estado e vai margeando aí, servindo de fronteira entre o Tocantins e o Pará, e o Maranhão, até desembocar no Atlântico. É através desse rio que era escoado mercadorias, tanto daqui como de Belém para cá, ok? Então, mas era um rio de planalto porque ele era de difícil navegação, muitas quedas d'água, então muitos barcos afundavam. Então, aí muitos escritores começaram, como Toné, Lísias Rodrigues, começam a pensar como utilizar de técnicas de uma engenharia para poder transformar os rios Tocantins em um rio navegável. Acontece que já mesmo no início do século XIX já surge aí algumas ideias separatistas. A província de Goiás ela era extensa, ela tem um formato comprido. Há uma parte do sul que faz fronteira com Minas, com São Paulo. Outra parte, fronteira com Maranhão, com Piauí, com Pará. Observe que é o seguinte, aos poucos se percebeu que a parte sul da província ela era mais propícia ao desenvolvimento econômico. E a parte norte ela era mais favorável ao isolamento e necessitava de mais atenções. Foi então que um português chamado Teotônio Segurado, em 1806, ouvidor da comarca do norte, começa a criar um movimento para separar a província. Mas, no primeiro momento, ele estabelece o seguinte: comarca do sul e comarca do norte.
ele era um ouvidor, era um português. Então, o que vem ser um ouvidor? Há muitos cargos antigos que hoje está em desuso. Por exemplo, na Roma Antiga, o cônsul Pilatos. O que é cônsul, né? Hoje é uma marca de geladeira. Mas a palavra cônsul designava uma autoridade. Então, hoje quase não se fala ouvidor. Fala-se ouvidoria. Mas o ouvidor, o que seria um ouvidor? O teu tono segurado era um ouvidor. O que seria o ouvidor? Era a designação de magistrados que eram superintendentes nas terras senhoriais em Portugal. Então, eram magistrados que regulamentavam, que resolviam questões de terra e cuidavam, administravam as terras senhoriais em Portugal. Então, é uma designação que nasce em Portugal. Ouvidor é isso. Hoje, a palavra ouvidor corresponde a corregedor. É como se fosse corregedor de terra, né? Designação é isso. Outra coisa, a comarca do sul e comarca do norte. O que seria comarca? É fácil falar comarca. Ele é ouvidor da comarca tal, ou seja, ele é um magistrado, ele é um corregedor, ele é um administrador de uma comarca. O que significa comarca? Comarca é um termo empregado para definir uma região limítrofe ou fronteiriça. Então, uma região delimitada ali, né, específica, que é considerado comarca, ou também uma jurisdição de um juiz. Ou seja, o juiz ele tem um poder político, uma jurisdição legal sobre um determinado território. Aquele território, não é o outro, aquele seria aquela comarca. É isso, é uma região limítrofe, delimitada, administrada pelo ouvidor. Sobre mais informações sobre as comarcas, os processos separatistas, que um dia veio culminar na separação do Tocantins por Goiás, vou falando nos próximos vídeos. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.